Oi, pessoal. Então, falando um pouco mais sobre a questão da constelação sistêmica, constelação familiar, das leis sistêmicas, né? Eu queria falar um pouquinho mais sobre as leis sistêmicas. Já falei aqui em outros vídeos, mas vou falar mais um pouco. A constelação familiar, Bert Hellinger diz que ele não criou a constelação, ele apenas percebeu, né, que aquilo podia ser trabalhado dessa forma. Porque ele percebeu as leis sistêmicas, como que elas atuam no sistema familiar, e a partir daí foi se descobrindo que essas leis podem ser aplicadas em outras áreas também. E a princípio são 3 leis, né, e essas leis, a gente já falou delas aqui, vou falar um pouquinho mais. São as leis que regem o sistema e que, se elas não forem respeitadas, a gente vai ter algum problema. Então, as leis sistêmicas são leis da natureza. É igual a lei da gravidade. Ela tá aí, ninguém tá vendo, mas ela tá aí. Se você pular, você vai cair, né? Então, as leis sistêmicas também. Você conheça ou não conheça, você entenda ou não entenda, elas estão atuando no seu sistema, elas estão atuando na sua vida em todas as áreas. E que leis são essas? Temos a lei da hierarquia, que fala quem chega primeiro é maior do que quem chega depois. Então, na família, a gente pensa que os nossos avós, eles são maiores, merecem honra e respeito. Depois vem nossos pais, que também são maiores do que nós, merecem honra e respeito. Os nossos filhos devem nos respeitar e nos honrar, né? Na família, dessa forma, a hierarquia. E nas empresas, por exemplo, é preciso respeitar a hierarquia dos cargos, né? O diretor, depois vem o gerente, o coordenador, e assim vai, né? Dependendo de como é feito esse quadro organizacional da empresa, esses cargos precisam ser respeitados. Mas existe uma outra questão, que é quem chegou primeiro na empresa. Então, uma pessoa, um funcionário super antigo, às vezes tem um cargo baixo, tá lá desde sempre, e aí chega um gerente novo e desconsidera completamente aquele empregado, às vezes não tem nem um cuidado de oi, tudo bem, né, de estar ali, às vezes ouvir um pouco aquela pessoa que está ali há tanto tempo, que doou tanto para aquela empresa, e às vezes chega simplesmente passando o rodo, né, e dispensando os antigos e tudo. Isso cria um desequilíbrio. Não que não possa ser feito uma demissão de um funcionário antigo, uma dispensa. Pode ser feito, mas é preciso que você tenha motivos adequados para isso. Não simplesmente porque eu cheguei, eu sou novo e eu quero tirar os antigos. Não. Você precisa chegar devagar, chegar entendendo aquela empresa, prestando atenção naquele funcionário, vendo o que ele pode te ensinar, porque ele está ali há muito tempo, e não é porque você estudou muito que você sabe tudo daquela empresa que você acabou de entrar, porque aquela empresa ali tem as suas particularidades que você não aprende no banco da faculdade, né? Então, assim, a gente precisa entender aquele sistema, respeitar aquele sistema, aquelas pessoas, e aí sim, se houver necessidade, ok, né? Toma suas providências, faça o que for necessário, mas sempre olhando com respeito para os mais antigos, para os fundadores, onde veio o dinheiro para montar aquela empresa. Isso tudo precisa ser respeitado. Tem uma hierarquia aí que precisa ser respeitada. Se a empresa não honra o fundador, se a empresa não honra de onde vem o dinheiro, isso dá problema. A hierarquia está sendo aplicada ali. E aí vem a segunda lei, que é o pertencimento. Toda pessoa que está no sistema, ela tem o direito sagrado de pertencer àquele sistema. E quando isso não é aceito, não é honrado, cria-se problemas sérios. Na família, as exclusões, elas criam até doenças nos descendentes. Uma exclusão numa geração pode criar uma doença numa segunda, numa terceira geração. Então, são questões sérias. Muitas pessoas seguem os excluídos na dor, né? Então isso precisa ser muito respeitado, o direito de pertencer ao sistema. Hoje em dia a gente vê muito problema nas escolas com relação a isso. Às vezes um aluno ali que sofreu bullying, que foi excluído da turma, ficou revoltado,
e não aceitou. Por quê? Porque eu sou aluno, eu pertenço a essa turma, eu tenho direito de estar aqui. E por que ninguém respeita o meu direito de estar, de fazer parte desse grupo? E aí a pessoa, não estou justificando, gente, mas aquela pessoa pode se revoltar, e a gente tem visto muitos episódios violentos em escolas. Não quer dizer que todos são nessa linha de alunos excluídos, de bullying e tal, mas alguns são. E é preciso que a escola tenha esse olhar sistêmico para essa situação do bullying, da exclusão de um aluno diferente, né? E às vezes até de professores, né? Então, se a pessoa é do grupo, ela tem que fazer parte do grupo, ela tem que ser respeitada ali dentro do grupo. Não dá para excluir, encostar no cantinho. Isso não faz bem em lugar nenhum, nem numa família, nem numa escola, nem numa empresa, né? Então a gente precisa respeitar o direito de quem faz parte do grupo, pertencer àquele grupo. Esse é o pertencimento. E aí vem o equilíbrio, equilíbrio nas trocas, entre dar e receber. A gente tem que dar e receber na mesma medida, entre os iguais. Na família, quem são os iguais? Os casais, os irmãos. Nas empresas, os sócios, aquelas pessoas que têm o mesmo cargo. Entre pais e filhos, esse equilíbrio é complicado porque os pais deram a vida. Então, não tem como o filho devolver a vida para o pai. Então, o pai doa, o pai e a mãe doam, o filho recebe, e o que ele faz para equilibrar um pouco essa situação? Faça algo muito bom com a sua vida, honre a sua vida. É a única coisa que pode ser feita, né? Então é a única relação que o equilíbrio é assim, né? Entre pais e filhos, porque os pais deram a vida. E nas outras relações de equilíbrio, é preciso que você sempre esteja, você doa, o outro vem e retribui. Se a pessoa doa demais e não há retribuição, há um problema. E não quer dizer que esse aqui está certo e esse está errado. Às vezes é uma pessoa compulsiva em doação mesmo, para manipular o que está embaixo. E isso também não funciona, né? É preciso entender a situação no campo para trabalhar. Mas é preciso que as pessoas tenham essa consciência. As relações entre os iguais têm que ser equilibradas. Não é permitido, não funciona bem uma relação onde só um dá e o outro só recebe, né? Então, por isso a gente vê problemas entre casais, problemas entre irmãos, problemas entre sócios, porque desequilibra e aquilo causa conflito. Processos judiciais muitas vezes vêm por causa do desequilíbrio. Se eu trabalho muito, eu tenho direito de receber de acordo com o que eu faço. E às vezes isso não é pago, o desequilíbrio acontece e aí vem o processo judicial, né? Então, gente, essas leis, elas estão aí atuando em todos os sistemas, não só na família. E não é porque eu conheço ou deixo de conhecer ou porque eu não quero saber disso que não vai atuar no meu sistema, vai. Então a gente tem que ter essa noção, né? E a constelação, o direito sistêmico, a constelação familiar, a sistêmica organizacional trabalha isso, organizando e colocando essas leis para funcionar. Elas estão funcionando, mas quando elas se quebram por algum motivo, alguém não respeitou, a constelação vem para mostrar, olha, isso aqui está errado e precisa melhorar. E trazer de volta essa ordem, esse equilíbrio, né? Esse respeito, essa honra, esse pertencimento. Então, é assim que a constelação atua. E a questão de nomear sistêmico, organizacional, familiar, é de acordo com o que você quer trabalhar e com o que você quer colocar, mas não há muita diferença. A organizacional geralmente é aplicada para empresas, né? É um nome que se dá a uma constelação empresarial. Mas é uma constelação familiar que vai seguir a questão das leis. Essas 3 leis que eu disse. Então, gente, eu espero que tenha ficado um pouco mais claro essa questão. Estou sempre aqui para falar para vocês sobre esses temas. Sugiro e peço, né, que vocês me deem sugestões sobre temas também. Façam perguntas, porque isso ajuda. E que vocês também sigam o canal, ativem o sininho, encaminhem para os amigos. Isso ajuda muito. Muito obrigada, gente. Um abraço.